Olá, pessoal! Estamos aqui na nossa parte 2, que envolve a parte de clínica cirúrgica. Hoje nós vamos conversar em relação ao pré-operatório, tá certo? Vamos relembrar aí em relação às etapas perioperatórias, que envolve todo o período, tá certo? Tanto pré-op, quanto trans-op, quanto pós-op, né? O perioperatório é aqui tudo, tá certo? Vamos revisar esses conceitos, porque o pré-operatório, nós sabemos que ele existe na forma mediata e imediata, tem o transoperatório e o pós-operatório imediato e o pós-operatório mediato, tá? Então a gente vai revisar esses conceitos em relação a esses períodos, é muito importante, já cai questão cobrando isso nessa parte 2 aqui, é o início, e depois nós vamos começar com o pré-operatório, porque o pré-operatório, a gente tem a ver com a clínica cirúrgica e envolve aqui a preparação desse paciente para o processo cirúrgico. Em relação a quais medicamentos precisam ser suspensos, quais medicamentos precisam ser administrados nesse período, em relação principalmente aqui ao pré-anestésico, a gente vai conversar sobre ele, tá certo? A gente vai conversar sobre os exames que são recomendados e quais são aí as últimas diretrizes que regulamentam os exames do pré-operatório, tá? Já te adianto que a Sociedade Brasileira de Cardiologia ela emitiu a terceira diretriz em 2017 com relação aos parâmetros recomendados para determinar quem vai fazer raio-x, quem vai fazer eletro, quem vai colher sangue com hemograma, quem vai colher sangue mais estendido, quem vai colher troponina, BNP, ou seja, exames aí específicos para avaliação do risco cardiovascular no processo pré-operatório, tá certo? Então fica ligado porque esse material aqui tá top de linha, tudo aqui atualizado e da forma aqui mais fácil de aprender, teoria e questões, porque é uma forma que eu entendo ser a melhor, ok? Vamos lá então, gente, olha, esses períodos aqui precisam estar na sua cabeça, ok? Então, no pré-operatório, eu tenho o mediato, que é quando começa, gente, quando eu indico a cirurgia ao paciente, né? O médico, no caso, cirurgião, olha, você precisa fazer essa cirurgia. Eu já começo aqui o pré-operatório mediato, tá? E aqui o imediato é 24 horas antes da cirurgia, ok? Até a chegada no centro cirúrgico, né? O ideal ali na chegada do centro cirúrgico é ter uma eclusa. O que é uma eclusa? Uma eclusa é aqui um dispositivo onde vai passar o paciente da maca que chega da unidade de internação, né? Ou do setor externo aqui, quando interna já no dia da cirurgia, direto no centro cirúrgico, para a maca operatória, tá certo? Então, uma eclusa permite aí que o paciente passe para o outro lado sem precisar aqui abrir a porta, né? Uma janelinha. E o ideal também é que o centro cirúrgico tenha uma pressão positiva. Para quê? Para quando essa eclusa abrir, o ar que está no centro cirúrgico, que é mais limpo que o de fora, saia para o ar contaminado aqui de fora não entrar, tá certo? Então, até aquele momento de chegada ali, a gente vai considerar o paciente em pré-operatório ali. Chegou no centro cirúrgico, passou para outra maca, ele já entra no transoperatório, não é isso, gente? Entra no trans, ok? Primeiro ali o paciente chega, a gente vai prender ele no cinto, né, para ele não cair, porque a macazinha é estreita, vai conferir tudo, o enfermeiro do centro cirúrgico assistencial recebe o plantão do enfermeiro da internação, de tudo que está acontecendo com o paciente, as particularidades, as alergias, a entrega de exames, quando aqui não tem prontuário eletrônico, ou aqui, né, a imagem do raio-x quando é necessário para a cirurgia, enfim, ali há aquela conversa de passagem de informação de muita importância aqui para o ato cirúrgico, tá certo? Porque ali é uma triagenzinha do que está faltando ou que precisa que ser entregue em termos de informação. Beleza, o paciente entra primeiro em que sala, gente? Da indução anestésica, tá? Então o paciente entra na indução anestésica e aí muitos hospitais já é na própria sala cirúrgica, já faz indução anestésica, lá no SARA tinha uma salinha separada. Entrava primeiro na sala da indução e depois ia ali para a mesa cirúrgica, mas tem hospital que é a mesma sala, tá certo? Como no Hospital das Clínicas, onde eu fiz o estágio lá de centro cirúrgico, era na mesma sala, já fazia ali o ato anestésico e o ato cirúrgico, tanto o início quanto até o final. O ideal, e a Sociedade Brasileira fala isso, né, de anestesiologia, que o anestesista, na verdade, não é a sociedade, é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que eu estava olhando. Essa resolução a gente vai trazer aqui na hora do transoperatório. Algumas regras aqui para o bom funcionamento do processo anestésico, relacionado aqui principalmente ao anestesista permanecer do início ao final do procedimento cirúrgico mesmo, tá certo? A visita pré-anestésica pode até ser aqui
anestesista é diferente, desde que seja tudo anotadinho em relação às informações importantes. Mas no ato cirúrgico, o importante é que esse anestesista fique do início ao fim. E aí, nesse trans, gente, dentro dele tem o intra. O intraoperatório é quando eu vou ter aqui, gente, o período da anestesia, do início da anestesia ao final da anestesia aqui, ok? E o trans termina quando esse paciente sai da sala de cirurgia para a sala de recuperação. Chegou na sala de recuperação, comecei o POI, o pós-operatório imediato, que vai aí ser a soma da sala de recuperação, mais aí o período para completar 24 horas do ato cirúrgico, ok? E aí terminou o pós-operatório imediato, a gente entra no pós-operatório mediato, tá certo? Depois do mediato, a gente ainda tem um pós-operatório tardio, que aí vai ser um período maior, a depender de cada cirurgia, né, até o paciente regularizar todas as suas funções, ok? Beleza, gente, isso aqui não dá para ir para a prova sem decorar, tá? Transop, chegada no centro cirúrgico até a ida para a sala de recuperação. Intraoperatório está dentro do trans, tá certo? Aqui é o início ao final da anestesia. E o pós-operatório eu tenho ele imediato, que é a sala de recuperação. Aqui mais o período para completar as 24 horas da cirurgia. Imediato depois dessas 24 horas até a alta do paciente, ok? Primeira questão já cai isso aqui, gente, a OCP 2013. O período perioperatório compreende as fases. Então, o pério é tudo, né, gente? Eu vou começar com o pré, certo? Então, pré-operatório, porque o trans a gente não começa com o trans, né? A gente começa com o pré-op. Pré-op, só que não é o imediato. Primeiro eu começo com o mediato, certo? Depois o imediato, depois o transoperatório, ok? Depois do trans, a gente sabe que aqui dentro tem o intra, ele não citou, tá? Depois tem a recuperação anestésica e pós-operatória, que está dentro do POI aqui, as duas situações, beleza? E o pós-operatório ainda se dividiria, se ele quisesse, em imediato, que vem depois, né? Depois o mediato. Letra B, o gabarito, uma questão bem tranquilo, para provar para você que isso aqui cai em prova, ok? E às vezes cai na prova assim, gente, da chegada do paciente do centro cirúrgico até a saída para a sala de recuperação. Qual é esse período? Né? Da decisão da cirurgia até as 24 horas que antecedem o procedimento cirúrgico. Qual é esse período? Pré-operatório, mediato. Então, vai cair questões desse nível, assim também como para colocar na ordem aqui o período perioperatório. Beleza? Bacana, gente. Vamos entrar então na avaliação pré-operatória. Porque a avaliação pré-operatória, gente, é uma ação multidisciplinar, não é isso? O enfermeiro faz a avaliação completa, ele precisa saber aqui vários detalhes, até para poder ser um triador em relação ao que está faltando, né, em relação a exames, e a gente faz isso muito bem, né, a equipe de enfermagem pega no pé mesmo, para que tudo funcione da forma correta. O ideal é que tenha preenchimento de checklist, porque a gente vai sempre estar ali conferindo item por item, sem esquecer dos detalhes. Então vamos fazer um checklist para cirurgia de quadril. Eu preciso disso, eu preciso de raio-x, eu preciso do termo de consentimento, livre esclarecido ali em relação da liberação, né, para a cirurgia. Quando é criança, a mãe assina o termo de responsabilidade aqui em relação à cirurgia, então isso é muito importante o enfermeiro também conferir no pré-operatório, né, então a gente vai clicando aqui, ó, todos os itens em relação a essa situação. Tem comorbidades, tem hipertensão, tem diabetes, precisa suspender metformina, precisa suspender aqui o antiagregante plaquetário, precisa... Então, isso precisa ter aqui um lembrete, né, em termos de checklist, para que a equipe de enfermagem possa providenciar o que está faltando, né? Porque além do enfermeiro, gente, ter todo esse cuidado aqui, não só com os exames, não só com todos esses documentos, a gente também precisa fazer o exame físico. Ver se tem algum sinal de infecção que potencialize o risco de infecção dessa cirurgia, ver se tem algum fator limitador para o procedimento cirúrgico, tá? E comunicar ao anestesista e ao cirurgião as intercorrências encontradas, tá? O próprio anestesista tem a visita pré-anestésica, tá certo? Onde ele vai fazer aqui uma conversa com o paciente, confirmar tudo que foi conversado a nível ambulatorial, dar uma última checagem no risco, ver se os exames estão todos ok, se tem alguma intervenção a mais para ser feita, tá certo? Então o anestesista ele se preocupa muito com isso. E o cirurgião, gente, o cirurgião ele passa para fazer num dia antes da cirurgia a marcação do local, tá certo? E a gente vai ver que essa marcação é muito importante, tá dentro do protocolo de segurança do paciente, tá bom? O cirurgião ele reforça com o paciente o objetivo da cirurgia, né, a questão aqui das orientações do que ele precisa seguir, né, do que vai acontecer com ele, tá certo?
Então, é uma equipe aí multidisciplinar que vai trabalhar no sentido de que tudo vai ser feito para nada dar errado, tá bom? O enfermeiro, além de tudo isso, ainda tem aquela parte das orientações do passo a passo do que vai acontecer. É muito importante parar um tempo, a gente viu isso lá na SAEP, para a visita oficializada ali pré-operatório, para explicar ao paciente o que ele vai usar de dispositivo, como que vai ser a cirurgia, tirar as dúvidas dele, controlar a ansiedade, né? Ajudar em relação a esse entendimento, ok? Então, na avaliação pré-operatória, eu tenho investigação clínica, que precede a anestesia e o ato cirúrgico. Então, essa avaliação eu vou fazer a visita pelo enfermeiro, pré-op, certo? Do enfermeiro. Eu tenho a visita pré-op do anestesista e tenho a visita pré-op do cirurgião. O cirurgião aqui vai fazer as últimas conferências e a marcação do sítio cirúrgico. Essa marcação, gente, ela deve ser feita em forma de um alvo, ao invés do X. Não usa X, tá bom? Eu cortei o X, né? Não usa o X, então é um alvo. E quem marca é o cirurgião. O enfermeiro, ele pode reforçar. No outro dia de manhã, tomou o banho, né? Então, a gente só reforça, tá bom? Mas quem marca é o cirurgião. Então, essa avaliação pré-operatória, ela vai quantificar os riscos do paciente em todos os sentidos. Risco de sangramento, risco da anestesia, né, riscos relacionados ao próprio procedimento. E tomar medidas aqui que vão minimizar esse risco, tá? E isso tem a ver com gerenciar risco, tá certo? O pré-op, então, ele inicia desde o momento em que o médico indica a cirurgia, toma a decisão aqui, até o paciente chegar na mesa cirúrgica, tá certo? E o objetivo do pré é proporcionar ao paciente a melhor condição clínica para a cirurgia, evitando complicações. Com relação à anamnese, o que é que a gente vai ali conferir? A história da doença atual que levou ao ato cirúrgico, bem como o seu tratamento. Além disso, a gente vai ver as comorbidades das doenças do paciente. Um dos critérios aqui que aumenta o risco cirúrgico, né, são as doenças de base. Então, paciente hipertenso, paciente com diabetes, paciente aqui com outros problemas de coagulação, né, tem aqui em relação ao aumento do risco de sangramento, que não coagula direito o sangue, tá? Paciente que tem tendência a ter aqui um alto risco para trombose, para tromboembolismo pulmonar. Então, isso tudo aqui, gente, vai demandar ações específicas dentro do processo aqui do pré-operatório, tá? Paciente que tem insuficiência renal, precisa também ajustar doses de medicações e de anestésico. Tolerância ao exercício, né, vai ser questionada aqui. Última visita ao clínico, medicação em uso, história de alergia. Alergia, a gente precisa ter uma pulseira específica indicando qual é a alergia do paciente, tá certo? Isso aqui faz parte dos cuidados de enfermagem, conferir se tem alergia e verificar se a nossa pulseirinha está ali identificada. História social, inclusive uso de drogas, álcool, tabaco. E aqui, o tabaco, gente, a gente vai trabalhar bastante com ele, porque a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela deixou bem claro quais são os riscos do tabaco no ato cirúrgico, principalmente alteração do processo de cicatrização, né, piora da respiração, piora do aspecto aí da recuperação em vários sentidos, a gente vai pontuar isso aqui. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, na terceira diretriz de pré-op, trouxe pra gente que é necessário cessar o tabagismo quanto antes. Ele não fala aqui de estudos que mostrem tanto tempo, né, relacionado. Falta esse dado na literatura, mas algumas literaturas trazem aí 8 semanas e a nossa manual da Anvisa, porque a gente também vai trabalhar com o manual da Anvisa, medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde, dentre elas a infecção de sítio cirúrgico, está aqui para ser evitada também dentro do processo pré, trans e pós-op, né? E dentro do nosso processo aqui de pré-op, o tabagismo lá no manual da Anvisa fala em pelo menos 30 dias de suspensão do tabagismo, ok? Porque isso já mostrou comprovadamente aqui, né, cientificamente comprovado a questão dos benefícios de cessar o tabagismo para o ato cirúrgico. Professora, mas uma cirurgia de emergência, aí não tem o que fazer, né, gente? Ou morre ou faz, então faz. Agora, quando eu tenho uma cirurgia eletiva, eu posso tomar todas as medidas cabíveis necessárias para gerenciar esse risco e dessa forma ter aqui o menor índice de complicação, tá? Dentre elas o tabagismo aqui entra na história, beleza? Qualquer condição de doença crônica, particularmente os aspectos cardiovasculares, pulmonares, paciente que tem DPOC, a gente entra aqui também nas doenças de base
de preocupação, tá? Doenças hepáticas, renais, endócrina, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças neurológicas, qualquer doença de base vai ter aqui os cuidados devidos nesse processo, tá? Antecedente de anestésico, se o paciente já tomou anestesia em alguma cirurgia, isso é muito importante, essa informação. Se nos atos cirúrgicos passados e anestésicos ele vomitou, teve dor, náuseas, sangramento, precisou de transfusão no outro ato cirúrgico, teve febre, reação adversa, tempo de internação, se precisou de terapia intensiva, ou seja, os antecedentes relacionados à cirurgia, tá? Eu, por exemplo, na minha cirurgia de cesárea, né, na minha segunda, na primeira eu não tive nada. Na minha segunda, eu tive um monte de chateação, né? Primeiro eu tive reação ao anestésico, eu vomitei muito, eu tive retenção urinária, a gente vai falar isso depois lá no pós-op, tá certo? Mas a cicatrização foi muito boa, então eu tô simulando aqui o que a gente vai contar de antecedente cirúrgico anestésico, né? Em relação ao ato cirúrgico, que a gente espera ali receber a informação desse paciente. Ah, eu fiz cirurgia de tal, foi tudo bem, deu tudo certo, minha cicatrização foi boa, a anestesia foi peri, né, a anestesia foi RAC, eu fiz geral, deu tudo tranquilo, deu tudo certo. Então isso é importante, até para a gente poder atuar e evitar erros que possam aí estar envolvendo os atos anteriores, ok? Sangramentos e cicatrização, então em relação à cicatrização de feridas, a pessoa tem tendência a fazer queloide, se tem diabetes a gente sabe que tem uma dificuldade na cicatrização, se fuma também tem dificuldade na cicatrização, tá? Sangramento a gente tem aí os exames relacionados, né, à questão do sangramento. Aqui eu vou ter, por exemplo, o coagulograma. E o coagulograma, né, a avaliação aqui do tempo de coagulação, gente, vai envolver aqui alguns exames importantes para ver em relação à demora ou não aqui na coagulação sanguínea. Isso vai envolver na perda de sangue. Então, eu vou pegar aqui o TP, que é o tempo de protrombina, ok? Que vai avaliar em relação aqui aos fatores de coagulação relacionado ao TP. Aqui vai ser o 2, o 5, né, o 7... Vai ser aqui alguns fatores e o fator 10, tá certo? Que tem a ver com a via extrínseca, né? Relacionado aqui à nossa coagulação, tá certo? Porque são fatores, aqui alguns deles, dependentes da vitamina K, né? Então a gente precisa ajustar aqui essa análise em relação ao risco de sangramento. Os pacientes que usam a varfarina ou alguns anticoagulantes que têm interferência na cascata, a gente vai também monitorar o RNI, ok? Isso é importante também aqui para fazer a correlação aqui em relação ao risco de sangramento no transoperatório. Então é muito importante cuidar dessa análise. E a gente também tem aqui, né, o exame do TTPA, que é o tempo de tromboplastina parcial ativada, beleza? Então esse aqui a gente vai avaliar a via intrínseca dos fatores de coagulação. Dentre eles o fator 8, o fator 9, tá certo? O fator 11 e o fator 12, ok? Então a gente vai estar avaliando o coagulograma desse paciente em relação ao risco cirúrgico aqui relacionado ao ato cirúrgico. Nem todo paciente precisa fazer essa coleta, né? Porque tem cirurgias que não sangram muito, são muito pequenas, mas aqui tudo isso vai ser monitorado e avaliado pelo risco que vai estar sendo feito pelo anestesista, pelo cardiologista, quando precisa, certo? A análise da via aérea também vai ser feita, o anestesista é quem vai estar aqui triando esse paciente, usando aí vários tipos de score, né, para poder avaliar se o paciente tem um risco alto aqui de não conseguir entubar no ato cirúrgico, tá certo? A história anestésica familiar, de complicações, acesso venoso, pulso, locais de punções, tudo isso aqui vai ser avaliado. Os exames laboratoriais, além da questão do coagulograma, a gente tem hemograma para ver anemia, tem a questão das plaquetas, certo? As plaquetas normais estão acima de 100, 150 mil, mas para o ato cirúrgico, né, a maioria deles aí, acima de 50 mil é tranquilo, tá certo? Tem exceções de cirurgias, né, como por exemplo as neurocirurgias, cirurgias oftalmológicas, a gente tem aí uma exigência maior da quantidade de plaquetas, mas cada cirurgia tem um nível plaquetário adequado.
Alguns pacientes com doença autoimune, que diminui as plaquetas, tá certo? Eles possuem plaquetas em menor quantidade, mas elas são mais funcionais, tá certo? Então acaba que cada caso deve ser avaliado particularmente para a liberação do ato cirúrgico, com foco aqui nos dados somente aqui das plaquetas, ok? Lembrando que as plaquetas, gente, é quem faz parte do início do processo de coagulação sanguínea, tá certo? Essa questão do coagulograma a gente vai estar avaliando a via sequencial, né, da formação da fibrina ali por meio do transformação do fibrinogênio em fibrina, tá certo? É o segundo momento da coagulação. O início é a agregação plaquetária. Elas também precisam estar em quantidade aqui satisfatória, ok? Quando a gente está vivendo normalmente, a quantidade de plaquetas baixa não vai interferir muito na nossa vida, mas a partir do momento que gera um processo de sangramento, eu vou demandar que essa plaqueta esteja em funcionamento. Então, se um ato cirúrgico aqui vai exigir a quantidade satisfatória de plaquetas, a gente precisa triar isso para não ter intercorrências, tá? Principalmente o paciente que tem problema já com isso. Necessidade de alguma consulta de especialista dentro dos casos aqui necessários. Outras coisas dentro da anamnese que a gente precisa cuidar no pré-operatório. Medicamentos em uso e em potencial de interferência com o ato operatório. Então, tem alguns aqui antipertensivos que precisam ser suspensos na manhã da cirurgia. Tem aqui os antidiabéticos, como a metformina. Normalmente o paciente diabético, ele fica com controle rigoroso, né, de glicemia e controle também de insulina. Então, ele suspende o antidiabético oral, a metformina, por exemplo, e passa a fazer uso da insulina para controlar aqui, fazendo o esquema de monitoramento, tá certo? Os pacientes diabéticos, eles têm prioridade na cirurgia, porque o jejum deles, né, pode gerar aqui complicação, tá certo? Agora, se o paciente é diabético e não tem como no mapa ali daquele dia encaixar ele no início, ele vai ser puncionado, colocar o soro glicosado, monitorando a glicose de tempo em tempo e corrigindo com a insulina regular, ok? Conforme esquema. Então, medicamentos específicos, antipertensivos, antidiabéticos, antiagregantes. A questão dos antiagregantes, né, nós temos aí cada vez mais aumento da incidência do clopidogrel, do ácido acetil salicílico com a dupla proteção antiagregante plaquetária, né, principalmente paciente com AVC, com infarto, enfim, tem doenças específicas que demandam esse cuidado. Cada paciente específico vai ser avaliado, se suspende, se não suspende. Tem aqui uma categorização de alto risco, baixo risco, para poder a gente definir se suspende quantos dias, né? Ou se simplesmente não suspende esse medicamento em cada caso, ok? A gente vai ver isso com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Reconhecimento do ponto de vista do cirurgião, da urgência e do risco do procedimento, grau de ansiedade e dúvidas do paciente. Aqui a enfermagem atua bastante, gente, em relação à visita pré-operatória. Nesse momento a gente consegue perceber o que é que o paciente está sentindo naquele ato cirúrgico e consegue muitas vezes ali minimizar essa ansiedade, tá? Eliminar completamente é muito difícil. No exame físico, a gente vai identificar alterações que aumentam o risco perioperatório, por exemplo, lesões de pele. É muito comum em criança lesões de pele. Uma vez eu fui atender um bebezinho e ele ia fazer uma cirurgia de pé torto. Quando a gente tirou a fralda, gente, o menino estava com a dermatite na região todinha da fralda e que incluía aqui a parte da anestesia, né, subindo mais aqui a parte onde ele ia colocar ali o catéter para fazer uso da PCA, né, analgesia contínua aqui relacionado. E aí teve que suspender a cirurgia, porque tinha coisa em carne viva, tinha parte ali em carne viva. E aí teve que esperar melhorar a lesão de pele para fazer a cirurgia, porque é uma cirurgia letiva de pé torto, né? A criança nasceu com pé torto congênito, vai ali fazer uma cirurgia, né? Que pode ser uma cirurgia simples, que não era o caso dele, que é só uma tenotomia quando o bebê é muito pequenininho, né? Faz uma tenotomia do tendão de Aquiles, ou pode ser uma artrodese mesmo do pé, quando a criança já está com a deformidade estruturada, já maior, então às vezes faz esse tipo de cirurgia, ou liberação póstero-medial, que no caso era a indicação da criança, né? Então, póstero-medial, eu tenho um corte medial do pé e tenho um corte ali também na inserção do calcâneo, onde coloca o fio de Kirchner, né? Então, a gente tem aqui uma cirurgia grande na criança, né? Grande não no sentido de grande porte, mas assim, que envolve um impacto muito grande no pós-operatório dessa criança. Então, a gente precisa que a criança esteja bem,
né, para fazer uma cirurgia dessa. E é eletiva, então por ser eletiva, vamos minimizar o risco, não tem necessidade de fazer uma cirurgia com lesão de pele, vamos melhorar e depois operar, ok? Então isso é o momento da gente conferir isso aqui, ok? Outra coisa que a gente faz nessa fase de anamnese, gente, para criança especificamente, é o cartão de vacina, tá bom? Hoje aí com as fake news, com a não adesão à vacina de um público importante, de gente aí, é importante a gente pegar esse cartão. Também já tive crianças aqui daquela linha, né, onde os pais não vacinam. Então, lá no SARA eu chamei o cirurgião e falei, olha, essa criança não tomou a vacina do tétano, né, vai fazer uma cirurgia, essa ia fazer uma cirurgia de quadril, vai ficar com a incisão ali dentro do gesso, né? Então a criança às vezes coloca objeto, coisa dentro ali do gesso, então assim, eu acho perigoso sem estar com a vacina do tétano. O cirurgião suspendeu a cirurgia na hora. Você vai levar seu filho para vacinar, quando você voltar com o cartão de vacina atualizado, a gente faz a cirurgia. Aí passou um tempo, os pais ficaram super chateados comigo, né? Porque assim, se ninguém perguntasse do cartão, ia passar despercebido, né? Mas isso é um risco desnecessário, né? Sem a vacina do tétano aqui, uma ferida operatória é perigoso. Então aí, depois de um tempo, após atualizar as 3 doses, aí a criança voltou e fez a cirurgia, tá certo? Então é muito importante detalhes no pré-operatório fazem a diferença para evitar o risco aqui. Alterações dos sinais vitais, da bula B3, né, quando há uma normalidade cardíaca, uma sobrecarga cardíaca, pode gerar aqui a bula B3 e outros aspectos aqui do exame físico completo, tá? Na avaliação clínica, a gente vai, juntamente com o médico, né, uma avaliação multidisciplinar, triar esse paciente para o risco dele cardiovascular, que inclui o risco de sangramento e o risco mesmo do próprio coração, né, o aspecto aí do inotropismo mesmo, da força de contração, se é um paciente que já tem insuficiência cardíaca ou não, por exemplo. Risco pulmonar, se é um paciente que já tem DPOC, já tem dificuldade respiratória, tem asma, enfim. Risco renal e metabólico. Risco de tromboembolismo venoso, certo? Sangramento, os dois extremos, né? Tanto de formar trombo quanto de não coagular o sangue. E o risco intrínseco mesmo do ato cirúrgico em si. A gente viu quando estudamos lá o bloco de risco, né, operatório, a gente analisou o ASA, né? O ASA é aqui da Sociedade Americana de Anestesiologia e é muito utilizado para classificar aqui os grupos de pacientes, né? O 1 é a saúde normal, o 2 tem uma doença sistêmica de leve, o 3 tem uma doença sistêmica grave, mas não incapacitante, o 4 é grave incapacitante, com ameaça grave à vida, o 5 é um moribundo, que está com expectativa da cirurgia para sobreviver, né? E o 6 é um paciente cadáver, que a gente não tinha colocado na classificação anterior, eu retornei aqui para a gente ver aqui que tem o paciente que é o doador de órgão, tá? Que tem a morte encefálica aí e vai doar os órgãos. Com relação às condutas para a redução do risco aqui pulmonar, tá certo? Risco cirúrgico pulmonar. Então a questão do cigarro, ele influencia, tá certo? Então o tabagismo, ele deve ser aqui o foco do nosso atendimento pré-operatório, já na indicação da cirurgia, para suspender esse hábito, ok? Algumas literaturas falam em 8 semanas. O que vai levar para a prova, que eu acho que é mais importante, é o da Anvisa, o manual da Anvisa, medidas de prevenção, que fala em 30 dias, certo? Então 30 dias é o prazo aqui bacana, que a gente vai conduzir aí para a nossa prova, ok? E a Sociedade Brasileira de Cardiologia diz que é o quanto antes, ele não fala em tempo, tá certo? Na terceira diretriz aqui pré-operatória do risco cirúrgico. Reduzir o peso, a gente fala em um IMC pelo menos aqui menor que 27, ok? É importante destacar que para o adulto o normal é de 20 a 25 e para o idoso o normal é de 22 a 27, tá? Mas não necessariamente o paciente vai estar no IMC normal para operar, né? Depende da indicação da cirurgia, o que representa aquilo. Por exemplo, um paciente de prótese de quadril de joelho, se ele não emagrecer, a gente tem um risco até de ter complicações maiores, né? Relacionadas aqui, tanto à obesidade quanto ao próprio peso do paciente sobre a prótese, reduzindo inclusive o tempo de vida útil dessa prótese. Então, nesse caso, muitos pacientes eles precisam passar primeiro pelo nutricionista, esperar um tempo para poder emagrecer, para poder fazer a cirurgia, tá? Então, é um momento pré-operatório de postergar a cirurgia para diminuir risco,
tá certo? É claro que tudo isso é avaliado conforme a urgência da cirurgia, conforme a qualidade de vida que o paciente está tendo atualmente, o que é que precisa ser feito, mas dentro do possível a gente vai gerenciar os riscos para tornar aí menor possível o risco de complicação, tá? Quanto maior a massa de gordura, maior a dificuldade de cicatrização, maior aqui vai ser o risco dessa cirurgia também. O paciente obeso tem umas complicações aí seríssimas, então a gente precisa gerenciar também esse risco em relação ao sobrepeso e à obesidade, principalmente aqui em cirurgias de grande porte, tá certo? Limitar o tempo cirúrgico, né? Então, assim, isso aqui depende da cirurgia em si. Tem dificuldades, por exemplo, tecido fibrosado, paciente que vai reoperar. Uma recirurgia é uma cirurgia demorada, porque aí tem as aderências, ok? Então, por exemplo, um paciente que vai fazer mielomeningocele, que tem mielomeningocele, vai fazer ampliação vesical. Esse paciente que vai fazer ampliação vesical, muitas vezes já usa válvula de derivação peritoneal, né? Que é um paciente que tem o acúmulo do líquor céfalo-raquidiano, não consegue drenar esse líquor e se não botasse a válvula, ia ficar com a hidrocefalia. Então, colocou a válvula para poder drenar o excesso desse líquor, né? E aí ele cai no peritônio e é absorvido e eliminado. Quando a gente está falando em um paciente que vai fazer ampliação vesical, né? Esse paciente que já tem a DVP, que é a válvula, o que acontece? Ele já tem o abdômen mexido, já fez cirurgia ali. E aquilo ali gera aderência, gera dificuldade ali no acesso cirúrgico. Então, é uma cirurgia que demora mais, tá certo? Então, esse tempo cirúrgico, ele vai depender não só do tipo de cirurgia, mas em que condição que esse paciente está, ok? Mas quanto menor o tempo cirúrgico, claro, menor vai ser as complicações, né? Isso é lógico. Controlar agressivamente a dor no pós-operatório. Gente, quando eu falo sobre farmacologia e um bloco lá eu falo de analgésicos, eu até cito a questão aqui da analgesia no pós-operatório, não é isso? Porque, gente, quando o paciente tem dor, a dificuldade aqui aumenta muito, não só no aspecto emocional, mas também no aspecto físico. O paciente com dor, ele não respira bem. O paciente com dor, ele tem taquicardia, ele tem hipertensão, aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca, né? Pode aumentar, inclusive, a temperatura. Então, a dor é um fator que deve ser aqui controlado rigorosamente. Se vier na sua questão isso, pode marcar verdadeiro, ok? Iniciar a mobilização precoce, ou seja, quanto mais rápido e quanto mais aqui possível iniciar a mobilização precoce, inclusive deambular, é o recomendado, tá? Para diminuir, inclusive, o risco de trombose. Realizar recrutamento sobre as vias aéreas, fisioterapia perioperatória, inspiração profunda, respiração com pressão positiva contínua e prevenir o tromboembolismo pulmonar, que a gente tem algumas ações, tanto no contexto das meias de compressão pneumáticas, né, quando a gente usa o insuflador para fazer uso, ou as meias de compressão mais simples, tá certo? Ou também aqui nós temos o uso de anticoagulante, que também é feito com essa intenção, com esse objetivo, tá? Vamos falar sobre isso em tempo oportuno lá no pós-op. Usar relaxantes musculares de curta duração, né? Aqui, o efeito do tabagismo, que a gente conversou agora há pouco, mas nós vamos trabalhar ele aqui com detalhes no próximo bloco. Vamos lá, eu espero vocês para a gente continuar falando dos cuidados pré-operatórios em relação ao nosso paciente.